Antes de mergulharmos nessa fascinante história, já aproveita para se inscrever no canal Histórias e Casos. Aqui você encontra narrativas únicas, surpreendentes e emocionantes que você não vai ver em nenhum outro lugar. Comente aí de onde você está assistindo este vídeo, pois sua participação é muito importante para nós. Agora, prepare-se para uma viagem inesquecível aos tempos antigos. Era uma manhã cinzenta na longínqua província de um reino esquecido pela modernidade e coberto por neblinas eternas. As torres do castelo real mal podiam ser vistas à distância, envoltas pelo frio úmido das montanhas. A terra era fértil, mas o povo era pobre. A única coisa que os mantinha vivos era a lenda de que um dia um escolhido surgiria e libertaria todos da tirania da coroa. No centro do reino vivia um alquimista conhecido apenas como Norvin. Ele não era velho, tampouco jovem. Seus cabelos brancos contrastavam com a força de seu corpo e o vigor de sua mente. Norvin não servia à corte, mas era temido por ela. Sabia segredos que poderiam derrubar impérios e possuía em seus frascos a chave da imortalidade, ou pelo menos assim se dizia. Há décadas, Norvin vivia recluso numa torre que ele próprio havia construído com pedras encantadas. Dizia-se que cada pedra continha um espírito antigo, um guardião. Ninguém ousava se aproximar de sua torre, exceto aqueles que não tinham mais nada a perder. Foi assim que o destino de Norvin cruzou com Elian. Elian era um garoto comum, criado por camponeses, órfão desde os 6 anos. Cresceu, ouvindo sobre o alquimista e sonhando em um dia mudar sua própria sorte. Aos 19 anos, decidido a encontrar seu propósito, caminhou por 3 dias e 3 noites até a torre de Norvin. Quando chegou, desmaiou exausto diante da porta de pedra. Norvin o encontrou ali e, sem dizer uma palavra, o levou para dentro. Por 7 dias, Elian dormiu, e quando acordou, se viu cercado por frascos brilhantes, livros com capas de couro antigo e símbolos que pareciam se mover sozinhos pelas paredes. Norvin o observava em silêncio. Disse apenas que o havia esperado. Não explicou por quê, nem como sabia que ele viria. Apenas o aceitou como aprendiz, sem que Elian sequer tivesse pedido. E foi ali que a vida do rapaz mudou para sempre. Durante os meses seguintes, Elian aprendeu a manipular elementos, a ler nas estrelas e a conversar com as plantas. Mas algo mais chamava sua atenção. Norvin escondia um livro em particular, trancado numa caixa dourada, que só abria em noites específicas, quando a lua se tornava vermelha. Elian tentou espiar o conteúdo do livro, mas Norvin sempre o interceptava com o olhar. Disse-lhe que aquele livro continha o segredo de um antigo pacto entre o sangue real e a alquimia. Um segredo perigoso, capaz de reacender guerras esquecidas. Em uma dessas noites de lua vermelha, Elian acordou com um som metálico, espiou pela fresta da porta e viu Norvin lendo o livro em voz alta. Os símbolos saíam das páginas e se espalhavam no ar. Um deles entrou no corpo do velho alquimista, fazendo com que ele tremesse e caísse no chão. Elian correu para ajudá-lo, mas Norvin o impediu. Ele revelou, em meio a tosses, que Elian era descendente direto de uma linhagem esquecida de reis. Seu sangue tinha o poder de ativar o ritual descrito no livro. Norvin havia se preparado por décadas para esse momento. Era chegada a hora de cumprir a profecia. Assustado e confuso, Elian tentou recusar, mas Norvin insistiu. Disse que a realeza atual havia usurpado o trono e que o verdadeiro herdeiro sempre esteve entre os camponeses. Era por isso que os antigos selaram o conhecimento em livros e confiaram sua proteção aos alquimistas. Elian então partiu para um antigo santuário escondido nas montanhas do norte. Lá, deveria completar o ritual com seu próprio sangue. Norvin lhe entregou o livro, uma adaga de prata e um colar com um símbolo em forma de olho. Alertou-o de que muitos tentariam impedi-lo. Durante sua jornada, Elian foi perseguido por cavaleiros negros, enviados pelo rei atual, que descobrira a movimentação através de espiões na vila. Em um dos confrontos, Elian foi salvo por uma arqueira chamada Liora. Ela dizia pertencer à resistência, um grupo secreto que aguardava há anos o retorno do herdeiro legítimo. Liora conduziu Elian
pelos caminhos ocultos da floresta de Anvedar. Durante a viagem, contou-lhe sobre os abusos do trono, os impostos abusivos, a escravização de povos inteiros e o sofrimento dos anciãos. Cada passo deixava Eliã mais convencido de que precisava cumprir o que o destino lhe havia reservado. Ao chegarem ao santuário, encontraram um local selado por magia. Somente com a leitura correta do livro e uma gota do sangue de Eliã seria possível abrir a passagem. Com mãos trêmulas, ele cortou o dedo e deixou cair uma gota no centro do altar. O chão tremeu e uma luz azul se espalhou, revelando uma escadaria que descia para o subsolo. Lá, encontraram uma cripta com esculturas de antigos reis e uma taça de pedra no centro. O livro ordenava que Eliã bebesse da taça misturada com seu sangue. Ele hesitou, mas Liora colocou a mão sobre a sua. Disse que mesmo que não quisesse ser rei, seu povo precisava dele como símbolo de esperança. Com lágrimas nos olhos, Eliã seguiu o ritual. Ao beber o conteúdo, sentiu seu corpo se contorcer e desmaiar. Quando acordou, estava deitado em um campo florido. Liora o observava. Disse que ele estivera desacordado por 3 dias. Desde então, sua aparência mudara. Seus olhos estavam prateados e sua voz tinha um eco ancestral. Algo em seu interior havia despertado. Enquanto isso, no castelo o rei soube que o ritual fora concluído. Mandou incendiar vilas suspeitas de abrigar a resistência e colocou preço pela cabeça de Eliã. A guerra era inevitável. Mas Eliã não estava sozinho. Norvan havia se unido à resistência e outros alquimistas surgiram das sombras para apoiar a causa. Juntos, formaram um exército incomum, com magos, arqueiros, camponeses e até criaturas da floresta. O primeiro confronto aconteceu nos campos de Verendal. O exército do rei, embora numeroso, não esperava enfrentar magia ancestral. Em poucos dias, a guerra virou a favor dos insurgentes. Mas o rei ainda guardava uma arma secreta. Era seu próprio filho, um guerreiro criado em rituais de sangue, um monstro disfarçado de homem, treinado para matar sem hesitação. Enfrentou Eliã em um duelo diante de milhares. Durante a batalha, Eliã foi ferido gravemente, mas algo dentro dele despertou novamente. Sua voz ecoou como trovão e o chão se partiu. O sangue real que corria em suas veias invocou os antigos reis, que surgiram em forma de luz e protegeram seu corpo. Com um último golpe, Eliã derrotou o guerreiro e pôs fim ao domínio tirano. Após a guerra, Eliã recusou o trono. Disse que não nascera para governar, mas para despertar a esperança. Ajudou a formar um conselho com representantes do povo, da magia e das terras distantes. Norvin desapareceu logo após a cerimônia. Dizem que voltou à sua torre, agora envolta por névoa dourada. Liora assumiu o papel de guardiã do novo conselho e Eliã viajou pelo reino, levando conhecimento e reconstruindo o que fora destruído. Mas em noites de lua vermelha, ainda se ouve sussurros vindos do antigo santuário. Dizem que a magia do sangue real nunca dorme completamente e que um novo herdeiro será despertado quando o reino mais precisar. Essa foi a história de Eliã, o alquimista e o sangue real. Uma saga de coragem, verdade e magia escondida nos recessos do tempo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou e compartilhar com alguém que ama uma boa história. Até a próxima!